Como se dá o limite da razão e o nascimento do sexto sentido? Napoleão Hill ensinava que a mente humana evoluía em estágios. Primeiro, aprendemos a pensar com a razão. Depois, acumulamos experiência. Em seguida, aplicamos método, disciplina e ação organizada. Esses três pilares constroem a base do sucesso. Mas existe um ponto em que eles já cumpriram totalmente o seu papel. Um ponto onde apenas lógica não basta mais. É exatamente ali que nasce o sexto sentido. Antes de entrarmos com mais clareza no assunto, inscreva-se no canal e ative as notificações e vamos juntos nessa descoberta. O sexto sentido é descrito por Hill como a porta de acesso à inteligência infinita. Não é algo místico no sentido fantasioso. É um nível mais elevado de percepção, ativado quando a mente consciente já foi treinada, disciplinada e alinhada com um propósito claro. Quando você já fez o trabalho racional, a intuição entra em cena como uma força silenciosa, porém extremamente poderosa. Nesse estágio, decisões deixam de ser apenas análises frias de prós e contras. Elas passam a surgir como insights, ideias que parecem vir do nada, mas que carregam uma clareza perturbadora. É como se a mente, depois de tanto treino, aprendesse a ouvir algo além do pensamento comum. Hill afirmava que grandes homens e mulheres ricos, influentes e bem-sucedidos sabiam exatamente do que ele estava falando. Mesmo que não conseguissem explicar com palavras, eles confiavam naquela voz interior porque perceberam, na prática, que ela nunca falhava quando vinha após o trabalho certo. O sexto sentido não substitui a razão. Ele a transcende. É o ponto onde a mente deixa de apenas processar informações e passa a reconhecer padrões invisíveis. É quando oportunidades parecem chamar você. É quando decisões difíceis se tornam estranhamente simples. Esse é o estágio em que a prosperidade deixa de ser apenas esforço e passa a se tornar alinhamento. O que dizer do sexto sentido e o espírito de entendimento nas Escrituras? A Bíblia sempre falou sobre aquilo que Napoleão Hill chamou de sexto sentido. Apenas usou outra linguagem. Em Provérbios está escrito: o coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Isso não se refere apenas ao aprendizado intelectual, mas à capacidade de perceber além do óbvio. O sexto sentido é esse ouvido interior. É o espírito de entendimento que se manifesta quando a mente já foi treinada e o caráter já foi testado. Não surge no caos. Surge na maturidade. É por isso que grandes decisões bíblicas nunca foram tomadas por impulso, mas por discernimento. Salomão não pediu riquezas, pediu sabedoria. E a resposta divina foi clara: por ter escolhido discernimento, recebeu também riqueza, honra e prosperidade. Isso confirma um princípio fundamental ensinado por Hill: quando a mente se conecta a uma inteligência superior, a abundância se torna consequência, não obsessão. A Bíblia chama isso de espírito de conselho. Hill chamou de inteligência infinita. A essência é a mesma. É a fonte invisível que guia aqueles que alinham pensamento, fé e ação correta. O sexto sentido não contradiz a razão. Ele a coroa. É o ponto em que o esforço humano encontra a direção divina. Quando isso acontece, a mente passa a operar com uma segurança que não depende de sinais externos. Essa é a verdadeira prosperidade. Agir com clareza antes que o mundo entenda, sabendo a intuição como canal da inteligência infinita. Napoleão Hill chamava essa fonte universal de conhecimento que está além do intelecto individual. O sexto sentido é o canal. É o fio invisível que conecta a mente humana a algo maior, mais sábio e infinitamente criativo. A intuição não grita, ela sussurra, e só quem silenciou a dúvida, o medo excessivo e a confusão mental consegue ouvi-la. Quando razão, experiência e método já fizeram um trabalho pesado, a mente entra em um estado de receptividade. Nesse momento, ideias surgem completas, soluções aparecem sem esforço consciente e decisões se apresentam com uma estranha sensação de certeza. É assim que surgem os grandes saltos financeiros. Não apenas pelo trabalho duro,
mas pela capacidade de perceber o timing, o movimento certo, a oportunidade invisível para a maioria. Enquanto uns veem risco, quem acessa o sexto sentido enxerga direção. Hill observou que milionários, líderes e inventores frequentemente descreviam momentos em que simplesmente sabiam o que fazer. Eles não tinham todas as provas, mas tinham convicção. E essa convicção vinha de um lugar que a lógica não alcança. A intuição conecta experiências passadas, desejos profundos e informações sutis em uma resposta única. Ela opera em velocidade superior ao pensamento racional. Por isso, muitas vezes, a mente lógica tenta rejeitá-la. Mas quem aprende a confiar descobre que ela é a bússola mais confiável do sucesso duradouro. No caminho da riqueza, confiar no sexto sentido é aprender a ouvir quando avançar e, principalmente, quando parar. É saber quando insistir e quando recuar. Essa sensibilidade fina é o que separa quem luta muito e ganha pouco de quem age com precisão cirúrgica. Prosperidade verdadeira é resultado de alinhamento entre ação consciente e orientação intuitiva. Você sabia que a voz interior e o princípio bíblico da direção afirma: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Essa frase revela algo poderoso. Nem tudo pode ser compreendido apenas pela lógica humana. Há decisões que exigem escuta interior. Napoleão Hill ensinava que, depois de aplicar método e disciplina, o indivíduo entra em um estado onde respostas surgem sem perguntas. A Escritura confirma isso quando afirma: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. O sexto sentido é essa direção sutil. Não vem como uma ordem externa, mas como uma convicção íntima, um saber silencioso, uma certeza que não precisa de validação. Moisés, José, Daniel e tantos outros prosperaram não porque tinham todos os dados, mas porque sabiam reconhecer quando a orientação interior estava presente. Eles ouviam antes de agir, esperavam antes de avançar, e por isso avançavam com precisão. Hill observou o mesmo padrão nos grandes milionários. Eles sabiam quando agir e quando aguardar. Essa sensibilidade não se aprende em livros técnicos, ela se desenvolve no silêncio, na fé e na clareza de propósito. Ouvir a voz interior é um ato de maturidade espiritual e inteligência emocional. É entender que nem toda oportunidade é um chamado e nem todo caminho é destino. Prosperidade sustentável exige direção. Existe um treinamento interior para acessar o sexto sentido e, Napoleão Hill deixou claro, o sexto sentido não aparece do nada. Ele é desenvolvido, é treinado, surge como resultado direto de um trabalho interno profundo, fé definida, desejo ardente, imaginação ativa e disciplina emocional são os combustíveis desse nível de consciência. A mente precisa estar limpa de conflitos internos para que a intuição se manifeste com clareza. Medo, dúvida e culpa bloqueiam a percepção. Por isso, Hill insistia tanto no controle emocional e no domínio dos pensamentos negativos. Não se trata de positividade vazia, mas de coerência interna. Quando o desejo por prosperidade é verdadeiramente dominante, e não apenas um sonho superficial, ele cria um canal com a inteligência infinita. A repetição desse desejo, aliada à ação consistente, prepara o terreno para que o sexto sentido comece a se manifestar naturalmente. Nesse estágio, o indivíduo passa a pressentir pessoas, negócios e caminhos. Há um reconhecimento intuitivo, uma sensação de expansão quando algo está alinhado e um desconforto imediato quando não está. Ignorar esses sinais costuma gerar arrependimentos que mais tarde fazem todo sentido. Hill afirmava que o sexto sentido se fortalece quanto maior for o compromisso com o propósito de vida. Quanto mais claro o destino, mais nítida se torna a orientação. É como sintonizar uma estação de rádio. A clareza do objetivo ajusta a frequência mental. Esse é o ponto onde prosperidade deixa de ser apenas dinheiro e passa a ser inteligência aplicada. É quando a mente trabalha com o universo, não contra ele. Esse é o mesmo princípio por trás da criação, do empreendedorismo e da riqueza consciente. Primeiro vem a visão, depois a orientação. Por fim,
a manifestação. O sexto sentido guia esse processo. Ele ajusta a rota. Ele confirma a direção. Ele protege o indivíduo de decisões movidas apenas pela ansiedade. Quando fé, imaginação e disciplina caminham juntas, a prosperidade deixa de ser luta e se torna construção. A fé e a imaginação e o canal da prosperidade, segundo a Bíblia declara. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Napoleão Hill disse quase a mesma coisa, apenas com outras palavras. Para ele, a fé é o estado mental que conecta a imaginação à inteligência infinita. O sexto sentido opera exatamente nesse ponto de conexão. Quando o desejo é ardente, a imaginação cria imagens mentais claras. E a fé sustenta a crença mesmo sem provas, o canal se abre. É por isso que tanto o Hill quanto a Escritura alertam sobre a dúvida. A dúvida interrompe o fluxo. Tiago escreveu: o homem que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não há prosperidade onde há instabilidade interior. A imaginação, quando purificada do medo, torna-se uma ferramenta divina. Ela antecipa soluções, visualiza caminhos, cria realidades antes que elas existam no mundo físico. Quando o sexto sentido, como diferencial definitivo da riqueza, está ativo, o indivíduo entra em um novo jogo. Ele não reage mais apenas às circunstâncias. Ele antecipa. Ele sente o movimento antes que ele aconteça. Essa é uma das maiores vantagens competitivas no caminho da riqueza consciente e duradoura. Napoleão Hill via o sexto sentido como a etapa final da evolução mental. Poucos chegam até lá porque muitos desistem antes de dominar as etapas anteriores. Querem intuição sem disciplina, inspiração sem estudo, riqueza sem transformação interna. Mas quem persiste atravessa um portal. Um estado mental onde decisões vêm acompanhadas de paz interior, onde o medo diminui drasticamente e a confiança deixa de depender da aprovação externa, onde o sucesso não é mais apenas um objetivo, é um efeito colateral. Nesse nível, o dinheiro passa a responder ao alinhamento interno. Pessoas certas surgem no momento certo. Oportunidades aparecem de formas inesperadas. E mesmo desafios carregam soluções embutidas. O sexto sentido é a confirmação de que a mente humana, quando bem direcionada, é capaz de acessar sabedoria ilimitada. É a prova de que prosperidade não é sorte, mas sintonia. Não é acaso, mas consciência em expansão. Hill nos deixou esse ensinamento como um mapa silencioso. Primeiro o trabalho, depois a disciplina, em seguida a entrega, e então a intuição assume o volante. A partir daí, quem guia não é mais apenas você, é a inteligência infinita trabalhando ao seu favor. O discernimento é a marca dos prósperos segundo Hill e a Bíblia, pois a Bíblia ensina: o homem prudente vê o mal e se desvia, mas os simples passam e sofrem as consequências. Isso é sexto sentido em ação. É perceber antes, sentir antes, escolher antes que seja tarde. Napoleão Hill chamou isso de o mais alto estágio do desenvolvimento mental. Um estado onde o indivíduo não apenas reage à vida, ele a interpreta em níveis mais profundos. O discernimento separa quem apenas trabalha duro de quem constrói riqueza com inteligência. Ele evita sociedades erradas, investimentos precipitados e decisões movidas por ego. Esse tipo de percepção não depende de sorte, mas de alinhamento interior. Quem busca apenas dinheiro perde o sinal. Quem busca sabedoria encontra o caminho. O sexto sentido é o selo final da maturidade mental e espiritual. Ele mostra quando avançar, quando recuar e quando esperar. E, acima de tudo, revela que prosperidade não é acúmulo, mas fluxo. A Bíblia chama isso de paz que excede todo entendimento. Hill chamou de harmonia mental. Em ambos os casos, é o estado onde o medo se dissolve e a clareza assume o comando. Quem aprende a operar nesse nível não corre atrás do sucesso. Ele se torna alguém que o sucesso procura. Se você chegou até aqui, ótimo!
Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta este vídeo.